via cumprimentos, Sebastião Garcia Sexo, diretor do departamento. Eu gostaria de dar a bem-vinda a essa masterclass. Essa masterclass de hoje é o papel estratégico das redes universitárias, uma questão bem importante e vital para continuar com o nosso caminho de desenvolvimento de conhecimento de saúde digital. Essa masterclass começa com essa série de aulas mais magistrais das áreas temáticas tratadas com o itinerário informativo da iniciativa de literacia e alfabetização digital. Hoje temos conosco o Dr. Luiz Sari Messina, que vou dar a palavra depois para Mirna Marte, que vai fazer a apresentação do palestrante. Nós temos ativado o Q&A, vocês podem escrever as suas perguntas no Q&A e no final da sessão vamos ter um espaço de perguntas e respostas, basicamente para responder essas perguntas. Bem-vindos todos, todas. Eu vou dar a palavra agora ao Mirna Marte. Muito obrigado. Muchas gracias, Juan Muito Carlos. obrigada, Juan Y bueno, Carlos. E, necesito bom, copio y pego de sus novo, palabras. vou Bienvenidos, copiar bienvenidas e colar as suas a, a palavras. Bem-vindos, esta bem-vindas nueva para essa sección, si lo nova podemos llamar sessão, así, se del podemos programa chamar de assim, alfabetización desse programa, digital. Ya dessa hemos alfabetização, literacia cumplido con toda la digital. serie Cumprimos com de toda essa série webinarios de sobre las tres webinars áreas sobre temáticas, as três áreas telesalud, temáticas: gestión y gobernanza de telesaúde, datos y gestão e governança registro de civil y dados estadísticas e vitales. registro Y civil e ahora estatísticas comenzamos, vitais. E hoje vamos começar, hacemos como vamos una fazer ronda um nuevamente, loop, pero né? de Uma nova masterclasses rodada, o mas de de masterclasses ou conferencias de magistrales. palestras magistrais, Esta né? de hoy son en torno a Essas telesalud, de en hoje la que têm a ver sigue, com como dijo Juan telesaúde, a Carlos, gestión y próxima, como Juan gobernanza Carlos de falou, datos y salud gestão e pública, governança de y dados em saúde la pública. tercera E a sobre terceira registro civil y vai ser estadísticas de vitales. registro Hoy civil e estatísticas el tema que vitais. nos Hoje, convoca a questão que nos traz aqui, sobre telesalud es el enquanto rol a telesaúde, estratégico é de esse las papel redes estratégico das universitarias redes en el universitárias futuro de la no telesalud. futuro da Y, telesaúde. y nosotros E como nós, organización como damos organização, fe de la importancia podemos del confirmar a mantenimiento importância de y de la mantermos existencia de las e redes da existência universitarias, também porque dessas este redes presente que universitárias, tiene porque hoy la esse telesalud presente que o temos la hoje com telemedicina, telesaúde e en telemedicina, algún momento em algum fue un ponto futuro. Y foi um futuro. este futuro E esse que futuro que hoy tenemos hoje aquí temos aqui fue construido foi en una gran construído parte por numa grande las redes parte universitarias por de conta dessas telemedicina, redes como universitárias de nos va a telemedicina, contar como vai el falar doctor Luis o Ari doutor Messina. Luiz Ari Eh, Messina. como siempre decimos, la Como a telesalud, gente sempre si bien fala, a hoy está telesaúde, en un se bem auge hoje y hoy está está num en boca de auge todos, e está na boca de es todo un tema mundo, que é uma questão tiene muchos años, que es tem un tema que muitos tenemos anos, é gente uma que questão que tem contra pessoas viento y marea, por que, así contra o decirlo, ha vento e o trabajado mar, têm en pos trabalhado de la em favor integración da de los integração servicios a desses través de serviços los medios através digitales, dos ha meios trabajado por el digitais. acceso de Tem las trabalhado personas pelo y acesso das pessoas e também la academia a academia. es clave A en este academia é proceso. La chave nesse academia, como processo. A sabemos, siempre academia, es como clave en nós salud sabemos, pública. sempre ¿Por qué? Por chave em su saúde constante pública. evolución en la Por creación quê? de Pela constante conocimiento. Pero en evolução na este caso criação de también conhecimento. Mas nesse caso por la também, continuidad por conta que dessa tiene la academia, continuidade que tem los essa hospitales academia, universitarios, esses etcétera, hospitais más allá universitários e tudo, de los cambios de além gestión que dessas vivimos mudanças em gestão en el que sector estamos público, que vivendo se no vive setor como público es que la estamos lógica vivendo, como que en é a los lógica gobiernos, la academia nesses siempre está. governos, a academia sempre está aí. Hoy nos acompaña, Hoje y ya le está voy a dar la conosco e palabra, el já vou dar doctor a palavra ao Luis Ari doutor Messina. Él es Luiz Ari ingeniero Messina. Ele é electrónico, engenheiro eletrônico, máster en bases master de em datos bases de y doctor dados, en né? E ingeniería master em informática y profesor engenharia informática e asistente professor en la assistente na Universidad Universidade Tecnológica de Tecnológica Darmstadt, de espero haberlo Darmstadt. pronunciado bien, Espero en ter Alemania. pronunciado bem na Alemanha. Coordina Ele la coordena red a rede universitaria de universitária telemedicina de RUTE telemedicina, en UT, Brasil, em es Brasil, brasilero,
Ele é y brasileiro la red e a nacional rede que nacional, forma parte de la que red faz nacional parte de dessa rede educación e nacional de educação e investigación pesquisa de ese país, desse país, RNP. Además, RNP. él Além es disto, expresidente de ele é la Asociación ex-presidente da Brasileña de Associação Brasileira Telemedicina de y Telesalud Telemedicina e Telesaúde, y es un e ele respetado é um y respeitado consultado e consultado colega y colega amigo de la e amigo UPS. da Así UPAS. que, Então, Luis, te paso la Luiz, palabra para vou dar a que palavra para o comiences senhor con tu para conseguir disertación. começar com a Bienvenido. sua dissertação. Muito Muchísimas bem-vindo. gracias, Muito Nina. obrigado, Mirna. Um honor É uma grande estar aqui honra com estar vocês. aqui E com eu vou vocês. passar para o E eu português, porque essa é a minha língua básica. Agradeço ao Juan Carlos Dias, ao Marcelo D'Agostino e a Mirna por todo esse tempo que nós viemos trabalhando juntos, né, quando praticamente poucas pessoas e poucas instituições estavam falando de telesaúde, telemedicina. Eu vou apresentar a minha, colocar uns slides aqui para poder seguir. Então, quando as redes acadêmicas começaram a ter alguma influência, né, nas instituições para prover conectividade avançada, serviços avançados em rede, as instituições, tanto universitárias como hospitais e escolas no hemisfério norte, já estavam bem iniciadas, né? Já tinham alguma conectividade, isso ainda no final da década de 80. Nessa época eu estava ainda na Alemanha, na Universidade de Darmstadt. Mas o hemisfério sul não tinha essa condição, né? As redes eram muito caras, a conectividade tinha que se pagar um valor exorbitante. Então, uma grande opção foi a criação de redes acadêmicas. E assim foi iniciado, aqui no Brasil também, já em 1989, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa foi iniciada, e assim como em vários outros locais e países no mundo, né? Então, isso avançou e avançou também conectando bibliotecas, não só as universidades, mas hospitais, como no nosso caso, e de alguns outros. Isso foi avançando bastante. Quando eu retornei ao Brasil, trabalhei com a Siemens da Alemanha também durante muito tempo, e eu vi que os hospitais estavam começando a querer implantar sistemas de gerenciamento hospitalar. E eu comecei a desenvolver sistemas para esse gerenciamento hospitalar. Tanto, desde a entrada do paciente até as anotações, a prescrição médica, todo o controle de medicamentos. Com isso, eu busquei um projeto na União Europeia, né, com meus parceiros na Alemanha, e nós conseguimos esse projeto para regiões remotas no Brasil e uma prestação de serviço de uma segunda opinião em exames de ultrassonografia. E fui então conversar com algumas instituições e puxar esses projetos. Na época, isso em 2002, ainda 2003, algumas autoridades, inclusive secretários municipais e estaduais, não entendiam bem essa prática e então não foi fácil. Tanto que demorou basicamente 20 anos para que toda a sociedade médica, na verdade, né, dos profissionais de saúde, entendessem que essa era uma prática que veio para ficar e que não ia tirar o trabalho dos médicos e, portanto, não havia por que se preocupar. É apenas uma nova atuação. Então, no Brasil, nós tivemos a grata satisfação de já em 2006 termos o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fez investimentos para
para que pudéssemos criar a rede universitária de telemedicina. E aí iniciamos eh, as articulações ainda em 2004 e passo a passo nós fomos conseguindo implantar uma rede muito segura, tudo a partir da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, nesses hospitais, conectar primeiro 19 hospitais, depois mais 45, depois mais 75, e começamos a criar artifícios, né, para que houvesse uma colaboração. E um desses artifícios foi a criação de grupos de interesse especial. Nós formalizamos todas essas ações, havia uma unidade estabelecida no hospital universitário. Eles receberam, então, algum recurso em equipamentos e estagiários, e isso foi muito importante para que a gente pudesse avançar mais, e ter esses grupos de interesse especial em várias especialidades e subespecialidades da saúde, atuando em rede e, pouco a pouco, abrangendo todos os 27 estados do Brasil. Logo em 2007, mas já havia uma articulação em 2005, o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes iniciou-se também, com recursos do Ministério da Saúde, e assim essa integração começou a ser mais efetiva, porque o Programa Nacional ele usava os hospitais universitários e de ensino para fazer uma capacitação em permanente em telemedicina e telesaúde, já alguns atendimentos à distância começaram a existir. No início foram 9 estados dos 27, e cada estado com 100 pontos em unidades básicas de saúde. Então, isso foi avançando. Em 2010, então, foi criada a UnaSUS, a Universidade Aberta do SUS, para aumentar a capacitação de todos os profissionais, e isso continua sendo uma demanda muito importante. E aí, agora recentemente, em julho, eu participei de uma conferência muito importante de redes avançadas na Europa, e trago aqui algumas das frases que foram ditas pela CEO do evento, Alice Fur. E, quer dizer, o que é participar de uma rede acadêmica, né? É ter a possibilidade de você estar usando uma conexão segura e a melhor conectividade existente em cada uma dessas cidades, e com um custo compartilhado. Então, isso facilitou, né, todo esse operacional, e pouco a pouco a inovação, né, começou a ter um maior sentido, porque na saúde digital, porque a gente tinha uma melhor conectividade, começamos a ter serviços avançados em rede, e dessa forma, todo esse avanço tecnológico, né, que demanda redes, né, pôde acontecer. Então, aí agora a gente começa nessa nova, digamos, nessa nova etapa, né, que é o tratamento de questões que agora nós estamos chamando de futuro, né? Inteligência artificial, genomas, que exigem muita capacidade em rede e muita capacidade de processamento. Já ainda na década de 80, eu trabalhei, desenvolvi com ferramentas da época, Prolog, né, alguns sistemas especialistas, ainda muito básico, mas lá na década de 80. Agora, com os chat GPTs, enfim, com toda a inteligência artificial generativa, a utilização dessa enorme base de dados, ela está conseguindo uma motivação muito maior para a utilização da inteligência artificial. E com as redes avançadas, nós conseguimos, então, fornecer um avanço muito maior tanto para as instituições acadêmicas, mas também
para os espaços públicos, os ambientes públicos. E, por competência também do nosso Ministério da Saúde, foi criada a CEIDIG, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde. Isso foi muito importante, ela foi criada no ano passado, eu acredito que tenha sido a primeira ainda na América Latina, com um departamento de saúde digital e inovação, o DataSUS, que é o departamento que cuida de todos os sistemas que são fornecidos pelo Ministério da Saúde e são utilizados tanto nas municipalidades como nos estados e no ambiente federal. E também o DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde, de uma maneira geral. Com essa criação, a CEIDIG hoje, ela é dirigida pela professora doutora Ana Estela Haddad, que foi quem criou o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, como nós falamos lá no início. E desde então, desde 2005, que nós fazemos uma sincronia das atividades da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, que eu coordeno, e do Programa Nacional Telesaúde, e agora na Secretaria de Informação e Saúde Digital. Várias portarias foram lançadas, então, o que culminou com o lançamento do programa SUS Digital. O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. E os 5.570 municípios, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas tem um índice nacional de maturidade em saúde digital que já foi preenchido no momento por todos os municípios. Então, isso deu uma base muito importante para entender em que estado está cada um dos municípios e com a adesão ao programa SUS Digital, todos os 5.570 municípios e os 27 estados fizeram um planejamento do que farão no próximo tempo. Receberam algum recurso para fazer isso e obtivemos, então, a adesão de todos os municípios. Isso, de fato, é um ganho muito grande, porque agora, pelo menos no Brasil, todos os municípios estão pensando e agindo, em alguns casos, né, vários, né, como fazer avançar a saúde digital. E dessa forma, temos ferramentas para capacitar melhor os profissionais da saúde e também para modificar os processos na área da saúde, o que é muito importante. Nós temos aqui no Brasil isso em três etapas, né? Em três o âmbito municipal, o âmbito estadual e o âmbito federal. Isso não é simples, né? Nós temos, então, uma rede nacional de dados em saúde, que o objetivo é ter todos esses sistemas interoperando na RNDS. Não é simples, nós ainda estamos no momento, acabamos de aprovar na comissão tripartite, município, estado e governo federal, um modelo informacional de como esses protocolos serão tratados pelos sistemas e que poderão, então, disponibilizar esses dados para a Rede Nacional de Dados em Saúde, com toda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, toda uma segurança, daí também a importância das redes acadêmicas, que são, né, os profissionais, né, da ciência da computação, que operam as redes e os serviços avançados. Então, com isso, as unidades, os núcleos de telesaúde que dão a segunda opinião, que fornecem capacitação para todos os profissionais da saúde, e isso está aumentando agora. Então, nós tínhamos em 2022 10 centros, agora já são 24, na verdade já são 28. Né? Então, agora mesmo, na segunda e terça-feira, estávamos em reunião com todos esses núcleos em Brasília, discutindo sobre o modelo de maturidade da telesaúde, né?
como auxiliar a todos esses núcleos, né, em estruturas, né, na organização de cada uma das unidades, na melhor formação dos usuários, em toda essa operação, né, também junto às comunidades considerando, portanto, eu vou eliminar a palavra tele aqui do início, né, mas teleconsulta, teleconsultoria entre dois médicos, teleinterconsulta com os dois médicos e um paciente, o diagnóstico, ações de tratamento, capacitação, todo um apoio social, as redes de atenção e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sem essa área e muito avançada, nós não conseguimos trazer as inovações e não conseguimos avançar. Não estamos negligenciando, muito pelo contrário, aquelas regiões que mais precisam da telesaúde, que são os departamentos de saúde especial indígena, né? As comunidades quilombola, que são as áreas onde, ainda da época da escravidão, a população fugia para ter uma comunidade ímpar deles. As quilombolas estão sendo apoiadas também com a telesaúde. Então, tudo isso está avançando. Não, nem sempre com o passo e a velocidade que a gente gostaria. Como vocês veem, já existe uma oferta nacional de telediagnóstico, ou seja, um município, se precisa de melhor atendimento à distância, em eletrocardiogramas, ou dermatologia, ou oftalmologia, ele pode fazer adesão a essa oferta nacional de telediagnóstico e receber uma assistência de especialistas. Alguns desses estados, como vocês veem esses grandes números da eletrocardiograma e da dermatologia, é porque as secretarias estaduais de saúde desses estados, no caso de eletrocardiogramas, Minas Gerais e dermatologia de Santa Catarina, as secretarias estaduais já investiram na telesaúde desde 2005 e, portanto, eles já têm essa prática. A oftalmologia está com a Universidade Federal de Goiás, ou seja, são todas instituições universitárias, né, que é onde está, pelo menos aqui no Brasil, é onde está o domínio mais forte do conhecimento. Então, com essas pessoas é que principalmente a gente vem trabalhando ao longo desses 20 anos e que pouco a pouco vão passando toda essa experiência para a prática básica dos atendimentos, do dia a dia, da rotina. Mas nós temos que continuar olhando e colocando investimento para que tenhamos mais inovação e laboratórios importantes, né, nessas várias áreas de saúde, inteligência artificial, de big data, segurança, proteção de dados. Nesse sentido, também tanto o Ministério da Saúde do Brasil como o Ministério da Ciência e Tecnologia lançaram novas portarias e editais, né? Por exemplo, aqui especialistas, o programa de especialistas, que a gente vai falar logo mais abaixo, e alguns editais também que eu vou colocar aqui para vocês. Então, o programa de especialistas é que, num país continental como o Brasil, e em vários de nossos países, na América Latina, na África, nós não conseguimos ter especialistas em todo canto, né? Então, a prática da telesaúde é fundamental para chegar com essa assistência especializada nesses locais onde não temos especialistas. No momento, estão sendo priorizadas, então, nesse programa, as áreas de oncologia, ginecologia, que ainda é um problema aqui no Brasil também, cardiologia, ortopedia e otorrino e oftalmologia, expandindo para especialidades de cirurgia, anestesia e patologia. Foi lançado um programa, um edital muito importante pelo Ministério da Saúde, com foco em capacitação. Foram 900 projetos submetidos pelas universidades e institutos de pesquisa, mas o importante é que essas universidades e institutos de pesquisa, eles tinham que estar em parceria com
os departamentos as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais da saúde. Foram aprovados 92 projetos e eles estão iniciando agora. Eu participei também da etapa de avaliação. Nós lançamos também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, agora recentemente, em julho, e estamos em fase de aprovação, projetos de pesquisa. Esses não são em educação, capacitação, são de projetos de pesquisa, de fato, criando consórcios em rede para dar apoio a essas várias áreas de interesse do Ministério da Saúde. E isso está sendo feito através da RUT e da Rede Nacional de Ensino de Dados. Nessa linha de capacitação, nós temos esses dois módulos que são bem simples, estão em português e são gratuitos e podem ser acessados por qualquer indivíduo que queira melhorar, tá? Só com o detalhe que está em português, que queira melhorar a sua competência nas áreas de saúde digital, tanto para profissionais da computação como para profissionais da saúde, né? Bom, então, as redes colaborativas, elas avançam, nós já estamos nessa há muito tempo. Em 2020, a RUT foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O atual ministro da Saúde, Padilha, ele já em 2013, quando foi ministro também, já reconhecia a RUT como uma ação muito importante do governo, né, dando atendimento e capacitação, e com isso nós caminhamos muito nessa nossa prática e lançamos uma plataforma para poder atender melhor tanto as unidades quanto aos grupos de interesse especial que todos podem participar. São 2 a 3 sessões todo dia, participando dessas sessões aqui, reumatologia pediátrica, doação e transplante de órgão. Se vocês entrarem na rede, vocês poderão assistir ao vivo, né? Mas para participarem efetivamente, deve fazer o cadastro para receberem todas as comunicações. E com isso, nós expandimos também para a América Latina e para os países de língua portuguesa. A plataforma já está nessas 3 línguas, né? Bom, em parcerias com a Suécia, governo brasileiro e governo sueco, nós participamos desse grupo de trabalho, estimulamos, e essa equipe da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Estadual de São Paulo, junto com a Uppsala University, ganharam esse prêmio nessa temática importantíssima, que é prevenção de obesidade nas crianças. No momento, esse projeto aqui entre a Universidade Federal de Minas Gerais e Uppsala Universidade também estará sendo apresentado agora na semana que vem, inclusive, na semana de inovação, muito importante. Aqui só uma referência à participação das redes acadêmicas da América Latina, México, Chile, Colômbia, Equador, e já entrando também a Costa Rica, para essa prática diária de sessões científicas de discussão de casos. Expandimos também para os países de língua portuguesa, onde conseguimos uma resolução dos ministros da saúde. Eu coordeno tecnicamente esse grupo de trabalho de telemedicina com os países de língua portuguesa. Tivemos agora grata satisfação de ter 3 redes acadêmicas da África, Moçambique, Guiné-Bissau e Angola, participando na semana passada, há 2 semanas atrás, perdão, do Fórum da RNP, e com avanços em saúde digital, na reunião de ministros agora em São Tomé e Príncipe, teve um enfoque muito grande na saúde digital, um agradecimento à ação da RUT, das redes acadêmicas, para prosseguir e transformarmos, então, essa estratégia numa rede de saúde digital dos países de língua portuguesa, e temos um plano de ação, então, que é urgente para todos nós. Muito bem, então, resumindo, no final de 80 e 90, começaram a emergir, alguns países já estavam avançando, tudo isso está avançando, nós temos estimulado a colaboração através das plataformas, através de toda uma articulação com esses países,
e, por sorte, tudo isso está avançando. Ah, teve que vir uma pandemia para facilitar a que todos entendessem o que nós estamos estimulando, né? Que é o uso das redes para avançarmos de forma colaborativa na educação e na pesquisa, que é o que vai fazer a saúde digital avançar em todo o mundo, nacional e internacional, e para que haja, então, uma capacitação permanente, sempre, e com esse foco no domínio do conhecimento da saúde. Muito obrigado e nós estamos à disposição. Bueno, muchas gracias. Bom, Muchas gracias, muito Luis, obrigada, Luiz, por esta eh, por disertación essa fala maravilhosa de hoje y se e agradece agradecemos la forma também en essa que forma contaste em que você falou un poco la também um importancia pouco dessa de importância las redes dessas académicas. redes Por eso acadêmicas. Por isto, digo, no lo também hablamos gostaria de falar, justamente, olha, a pero gente não falou cómo antes, mas um se pouco valida também esto de validando por qué para isso el de futuro. por En que que algún para o futuro. momento, hace Em más de algum 30 ponto, años, cuando há mais comenzaron de estas 30 anos, redes, quando começaram essas sí, redes, era el futuro, ¿no? era o futuro, né? La telesalud. Essa Y sí, telesaúde. también es verdad, E também, necesitamos una é pandemia verdade, para precisamos darnos de uma cuenta de la pandemia para importancia perceber a de importância poder de acceder, conseguir aceder, estando en casa, estando desde más casa, en las cuestiones ainda mais urbanas, nessas pero podemos questões darnos urbanas, cuenta mas conseguimos de la perceber importancia para aquellos que no tienen acceso. essa importância para aqueles que não Y têm bueno, la acesso. red E bom, a académica, rede además, acadêmica, como vos lo além, planteás, como como un você recurso falou já, como um sostenible, recurso sustentável, porque los porque hospitales os hospitais universitarios, universitários, sobre todo en nuestras regiones, en especialmente nuestra nas nossas región, regiões, na son nossa região, fundamentales são y fundamentais. E con sus diferencias com as en cuanto diferenças que existem al quanto a mantenimiento, con sus mantimento e diferencias com en essas cuanto a la diferenças também financiación, siempre na están ahí financiamento também estão aí y sempre. no E solo son não só fundamentales para são mantener fundamentais para actualizado el mantermos conocimiento atualizado y o para generar conhecimento, para conciencia de la gerarmos essa importancia de la consciência da virtualidad importância en el dessa trabajo en equipo de virtualidade estas no redes, trabalho em equipe para la dessas redes, referencia y para a referência contrarreferencia, e contra-referência, sino mas também la segunda opinión médica. essa La segunda red, como opinião vos lo médica, a planteás muy rede, como bien, es você una falou muito comunidad. bem, é uma comunidade, né? Los hospitales Esses universitarios hospitais son claves universitários en el são mantenimiento chave de esta no comunidad mantenimento de dessa comunidade profesionales de que trabajan profissionais en estas que estão instituciones trabalhando nessas y la instituições. E a importancia y importância crítica, así é como su rol. crítica, assim como também esse papel. Brasil O Brasil es un país é um continental, país puede ser continental, como você ejemplo falou muito bem, pode para ser exemplo também todo tipo para de todo tipo países de con países diferentes com cantidades de diversas habitantes, quantidades de habitantes, com Brasil pinta un poco a Brasil toda la región. estabelece um pouco a imagem da Tiene região como más um de 20 todo, né? años Tem la mais de red 20 anos que essa no rede tuvo que não esteve tropiezos exenta de bueno, falhos o de ou pelo problemas, menos de pero lo que problemas, la caracteriza es mas la o que constancia. caracteriza é essa Y eso constância es lo que da mesmo. la academia, E é como isto que ya fornece a nos academia, reiteró, com, y la insisto, universitaria. e o hospital universitário também. Ventajas, como lo Vantagens, planteaste muy como bien, você falou es muito un bem, é ecosistema um ecossistema en el que no hay una qual conexión existe segura uma conexão entre segura personal de entre salud, pessoas, el de trabalhadores de saúde, o el custo compartilhado, conocimiento o conhecimento tácito, é explícito y la evidencia se estabelecido e a comparte evidência é y se compartilhada facilita la e innovación facilita a y el inovação cambio. também, Se e essa facilita el mudança cambio. é facilitada, Justamente essa es uno de mudança, los essa grandes gestão da problemas que mudança, tenemos en que é la um dos región grandes problemas que en temos na região, cuanto enquanto a a la implementación de las essa nuevas implementação tecnologías das novas y rompe tecnologias. estructuras E rígidas. você quebra também com isso También estruturas rígidas. agrego, permite Também gostaria de abandonar adicionar o que permite dejar de ajuda trabajar en a soledad, abandonar ou tanto desde los sair centros de desse salud isolamento desde os centros de que saúde, tienen que hacer que tem que frente fazer a uma tantas frente para tantas desventajas y desvantagens, sobre né? todo en los E lugares más especialmente esses remotos lugares mais o con más isolados ou necesidades com y maior hospitales de referencia necessidade, más mesmo um complejos, hospital de donde hay referência especialistas mais complexo, onde tem super especialistas especialistas que y que super no pueden especialistas e que não conocer las conseguem realidades conhecer o as acercarse a las realidades realidades más ou remotas. se Permite, por aproximar dessas supuesto, realidades no mais solo afastadas. diagnóstico y Permite tratamiento, segunda não só opinión diagnóstico e o tratamento, una segunda emergencia de opinião, brote, ou sino la na transferencia de emergência conocimientos desses
ah, y la atención directa es muy estabelecimentos e difícil. também atendimento direto ao Pero paciente, sobre todo el acceso a mas especialistas também o en acesso países con a tantos casos especialista. con Nossos una distribución tan dispar. pacientes com tanta falta Eh, e tem uma Hay distribuição una tão faltante. pregunta Aí tem en uma el pergunta chat, no chat. Tem es de aqui, ó, México é do y México e pregunta una pergunta aqui profesora de la uma Facultad de professora da Medicina Faculdade de cómo se Medicina, puede como que hacer pode para fazer para integrarse integrar a a la red a essa universitaria, rede digamos. Esta es una universitária. pregunta más Essa é uma pergunta transfronteriza, ¿no? Que mais hoy es un tema tan transfronteiriça, que importante, hoje é la uma questão telesalud tão importante, é a transfronteriza. telesaúde, ¿Cómo se transfronteiras. puede E hacer, como que Luis, consiga fazer, Luiz, então, para para que que universidades de otros as países universidades de outros puedan países integrarse consigam a se esta? integrar para essa rede? Bueno, muchas gracias, Mina. Bom, muito Gracias por la obrigado, Mirna. pregunta. Yo Obrigado voy pela a pergunta. E eu vou compartir mi pantalla compartilhar a minha porque creo tela, que es mejor. porque eu acho Ahora, que é a melhor opção mire, aqui, ó. yo Olha, olvidé de eu presentar esqueci de un apresentar proyecto um muy projeto importante para bem nosotros importante que para fue nós, que foi del BID, do que BID, empezamos Banco en Internacional de Desenvolvimento, que começamos em 2006, 2006, no, 2009, cerramos en 2013 2009, começamos em con una enorme 2013, com participación de... uma enorme participação. Perdão, eu já saí Desculpa. falando em espanhol, porque Mirna estava falando em espanhol, quero me desculpar. E então, isso permitiu que tivéssemos esse relacionamento com a América Latina, de um pouco mais forte, né? Veja, então, é muito simples, tá? Basta entrar aqui em root, basta entrar nesse site. Vamos ver aqui, por exemplo, se temos sessões ao vivo hoje. Temos uma sessão ao vivo que é de enfermagem obstétrica. Muito bem. Só que será mais tarde, às 14h30. Então, se às 14 horas de Brasil você entrar aqui, esse aqui começa em 1h40, esse botão vai estar disponibilizado e você vai poder solicitar participação nessa sessão, tá? Bom, isso em português. Toda a agenda aqui em português, está aqui, referente ao mês de outubro. Então, hoje, dia 2, está a enfermagem obstétrica, está aqui. Amanhã temos o ciclo sobre tecnologias quânticas e por aí vai. Educação odontológica, obstetrícia patológica, reabilitação, hanseníase e por aí vai. Se entrarmos aqui nesse botão aqui, nós podemos acessar aqui a RUT América Latina também. E por enquanto, né, essas sessões são poucas ainda. Ó, nós temos aqui uma sessão que será agora no dia 8 sobre la coexistência de la obesidad y el hambre en América Latina e Caribe, né? E na parte de saúde digital, teremos no dia 29, ainda está para ser definida. Tá? Então, é muito simples. Agora, se você quiser, então, participar direto das sessões da RUT ou da outra, de qualquer, da RUT América Latina, além de poder entrar nas sessões ao vivo, você pode entrar aqui em procedimentos e solicitar participação em um SIG específico. Aí você pode escolher entre os 40 grupos que estão hoje aqui na RUT ou naqueles dois da América Latina. Ok? Espero que tenha respondido. Aqui estão todos os grupos que estão ativos em 2025, na RUT, multimorbidade, dietética, saúde mental, por aí vai. Tá bem? Então, é só entrar aqui e fazer uma solicitação, ou mesmo, enfim, pode mandar um e-mail para nós que nós atenderemos aqui com o maior prazer. Ok?
Mil gracias, Muito Luis. obrigado, Luiz. Excelente esta Ótimo, información. Si essas se puede informações poner maravilhosas. después Se puder este deixar também, compartir en el depois chat poder para que compartilhar no chat lo para a coloquemos gente deixar después também, nosotros depois en nós la información y lo nas agreguemos informações e a la vamos lista enviar de também para todos esse listado los de todos esses participantes. Buenísimo. participantes que temos aqui hoje. Tenemos otra Muito bem. pregunta. Então temos A uma ver outra cómo la pergunta. Vamos adaptamos ver como que conseguimos adaptar a la gestión de para la essa RUTE. gestão ¿Cuáles dessa fueron los rotina desafíos e más quais que grandes foram para esses llegar a la desafios maiores población para conseguir chegar na indígena população indígena o a las ou personas às vulnerables pessoas o vulneráveis ou marginalizados? Y marginalizadas? cómo se E superó como que o qué conseguiram lecciones aprendidas podés se compartir sobrepor disso ou para quais otros países aprendidos que vocês podem quisieran a compartilhar través com de este outros tipo países de que redes gostariam, através llegar desse a tipo de esas redes, poblaciones? para chegarem nesse tipo de Sim, população? bueno, tenemos, Ótimo. Então, vamos lá, em é, português. Um dos grupos de interesse na RUT é o SIG de saúde indígena. Então, de qualquer maneira, você pode solicitar participação nesse grupo de saúde indígena, que será muito bem acolhido, tá certo? E aí pode participar, começar a ter essa discussão com os especialistas aqui no Brasil. Bom, mas isso é do ponto de vista de discussão, né, de casos e apresentações. Na prática do atendimento, é sempre uma complicação. Você tem toda a razão. Por quê? Mesmo os distritos sanitários indígenas aqui no Brasil, nem sempre eles conseguem ter uma boa conectividade. E por incrível que pareça, mesmo algumas tentativas que nós fizemos com alguns desses distritos sanitários, o problema deles ainda era outro, eles não têm energia sustentável durante o dia todo. Bom, então, essa articulação, ainda mais no meio da Amazônia, né, é bastante complicada, né, porque ali nós não conseguimos chegar com fibra ótica, na maioria das vezes. Nós temos fibra ótica subfluvial, passando pelo rio Amazonas, né, fazendo conexão de Marajó até Santarém e de Santarém até Manaus, mas nas comunidades, na maioria das comunidades, como chamamos, comunidades ribeirinhas, nós não temos ainda fibra ótica instalada. Então, tem que ser acesso via satélite. E nem sempre essa conexão via satélite ela é plenamente estável. Então, veja, a pergunta é importante. Aqui nós temos, no Brasil, uma Secretaria de Saúde Indígena também, que é quem cuida dos distritos sanitários indígena, da população, da saúde da população indígena. Então, e isso tem que ser feito nessas várias etapas. É por isso que nós falamos sempre que também a saúde digital vem para melhorar esses processos, não só de conectividade, mas de capacitação de todas essas pessoas, e isso vem sendo feito, como eu falei, em comunidades quilombola, em comunidades indígenas, mas é passo a passo, ok? Muchas gracias, muito Luis. obrigado, Luiz. Hay una pregunta sobre E el tema tem de uma la pergunta sobre a legislación, questão da que dice, legislação, bueno, es fundamental que que exista fala, una ó, é fundamental legislación que exista que uma vincule las vinculação universidades y que dentro del que programa vincula as académico universidades e incluya la que dentro do salud digital. programa acadêmico inclui a No sé saúde cómo es digital. realmente si el rol Não de sei RUTE como un que é, poco se esse también papel tiene de Ruth um esta pouco cuestión de tem abogacía também para que essa los parte programas de advocacia para académicos que os incluyan la programas salud acadêmicos digital. Si han incluam tenido essa alguna saúde experiencia de digital. ese tipo Vocês y si no, tiveram bueno, ¿cuáles consideras experiência desse que tipo ou son quais que las vocês principales estrategias consideram para que são as conseguir esto? principais estratégias para Sim, conseguir bueno, isso? vou iniciar com uma pequena historinha.
Em fevereiro de 2019, 2020, a pandemia já havia iniciado em alguns países, e estava chegando, né, espalhando pelo mundo inteiro. E em fevereiro de 2020, nós estávamos em reunião no Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, em Brasília, discutindo telemedicina, telesaúde, e estava tudo muito confuso, porque médicos peritos, por exemplo, não queriam de forma alguma adotar a telemedicina como uma prática, né, de teleatendimento, né, porque e a pandemia já estava aí. Todo mundo já estava sabendo que ia chegar e que ia ser tudo muito difícil, e mesmo assim ainda havia um impasse muito grande pela classe, por saúde, e inclusive classes como a de médicos peritos aqui. Bom, então veio a pandemia, né, Anteriormente, nós não tínhamos uma legislação que permitisse que o médico pudesse assistir a um paciente à distância, fazer uma teleconsulta direta com o paciente. Esse paciente, ele tinha que estar com um médico local, e esse médico local, então, solicitava uma segunda opinião. Bom, nem sempre era assim, porque em algumas regiões do país nós não tínhamos médicos, né, mesmo antes da pandemia, então os médicos muito conscientes diziam, não, mas se tem um enfermeiro ou uma assistente de enfermagem atendendo um paciente e ele me solicita uma segunda opinião, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Bom, então, com a pandemia, aí foi estabelecida que a teleconsulta, por legislação, podia ser adotada, podia ser utilizada. Muito bem. E aí, eh, passada a pandemia, forma-se, então, um ambiente muito permissivo, muito amplo, em que várias empresas privadas começaram a prestar serviços direto de teleconsulta, fazendo atendimento ao paciente, e com isso vai passando toda a regulação do Sistema Único de Saúde. Então, o paciente ele não era atendido na unidade básica, não fazia uma referência, uma contra-referência para saber aonde ia ser encaminhado, era atendido por uma empresa privada que foi fazendo esses atendimentos aí, não necessariamente com pessoal profissionais da saúde muito capacitado tampouco. Bom, essa situação, de certa maneira, ainda permanece, né? Mas os avanços são grandes. O Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, ele foi iniciado lá em 2005 com as universidades públicas, né, do Brasil, principalmente as federais, mas algumas estaduais também, como a USP e a UERJ, fizeram atendimento e dão esse atendimento também hoje, né? Ou seja, as universidades públicas estão atuando na telemedicina e na telesaúde no Brasil desde 2005, tá? Algumas com muito sucesso, outras com menos sucesso, algumas receberam aportes adicionais de secretarias de Estado da Saúde, outras não, enfim. Mas isso vai avançando, e o mercado vai avançando também sobre tudo isso, né? Então, por isso, importante todas essas portarias lançadas pelo Ministério da Saúde para poder regulamentar essa prática da telesaúde no Brasil. Mas o que nós queremos estimular mais é que a academia, as universidades, os institutos de pesquisa já comecem a pensar nos próximos passos. A telesaúde e a telemedicina, enfim, não está totalmente resolvida, claro que não, né? Nós ainda precisamos de toda essa interoperabilidade entre
todos esses sistemas aí para que a referência, a contra-referência, portanto, a regulação possa ser feita de maneira adequada, mas nós precisamos avançar. E avançar para onde? Então, é aí que entra agora, né, de forma muito clara, a inteligência artificial para que todos os profissionais da saúde se capacitem, andem nessa área, tentem descobrir as práticas, porque hoje, mesmo com as ferramentas existentes de Word, Excel, PowerPoint e tal, se isso já está regularizado nas suas instituições, já tem componentes de inteligência artificial também, que podem produzir sínteses, documentos que lhes facilitarão uma melhor compreensão nas suas especialidades também, em como essa área deverá avançar. Então, nós temos que seguir. A academia tem que seguir olhando para frente e vendo. Agora, por exemplo, nós estamos num momento importante com a expansão dos genomas, dos estudos em genomas, que precisam de muita capacidade de processamento e de transferência de dados. Aí também a importância da saúde digital, das redes acadêmicas implantadas em todas essas instituições. Bueno, Luis, la verdad, muchas gracias. Certo, Muchas Rui. gracias también al Luiz, público por muito sus obrigado preguntas. com o público também pelas suas Sintetizo perguntas. E vamos dos sintetizar tudo respuestas aqui. que Vamos yo fazer um resumo conjunto y aqui es, de nos duas preguntan si hay respostas, duas perguntas que interacciones vamos fazer. Estão perguntando entre se tem gobiernos interações entre o sobre este governo tema sobre essas o alguna questões formalidad sobre ou esto. alguma Y desde formalidade enquanto OPS y el isto. E Banco desde o Interamericano PAS, de o Banco Desarrollo, Interamericano de hay una Desenvolvimento iniciativa tem uma iniciativa que se focaliza un que poco está en la focado interoperabilidad especificamente na interoperabilidade transfronteriza y transfronteiriça discute e estos discute temas muito essas con los questões gobiernos de com os toda la región, governos con los de toda a ministerios região, de com salud de todos toda os la ministérios región, da saúde da que es la região, denominada que é a Autopista chamada Panamericana Autopista de Pan-Americana Salud Pública, de Saúde Salud Pública, Digital, perdón, da donde saúde digital, se desculpa, discute onde estão todas las discutindo cuestiones que todas essas tienen que ver questões que têm a ver con el com intercambio de a troca conocimiento y de etcétera conhecimento, entre países etc., entre en os cuanto a países salud enquanto digital. a Y por saúde otro lado, bueno, digital. desde E, por OPS outra sí parte, desde o PAS também, fomentamos y estamos apoyamos fomentando e apoiando el esse desarrollo desenvolvimento de las redes dessas universitarias, bueno, a redes través de la difusión, universitárias, a através través dessa de, difusão e por através supuesto, el desse, apoyo logicamente, y desse el apoio desarrollo de e desse programas que desenvolvimento de incluyen programas estas que incluem actividades. essas Así que, atividades. Então, bueno, agradecerte mucho, gostaríamos de Luis, agradecer agradecer muito, Luiz, e a também las agradecer más de 150 as mais personas de que han estado 150 conectadas pessoas y le que paso estavam la conectadas e vou dar a palabra a palavra Juan para Carlos para encerrar dar cierre para o a Juan Carlos esta para actividad. encerrar essa atividade. Bueno, muchas gracias Bom, muito Mirna obrigado, y Mirna doctor e Messina, doutor muy Messina. interesante Muito toda interessante la exposición que toda ha dado. Ojalá tuviéramos essa más palestra que tiempo você fez. Tomara que a para gente poder explorar tivesse este mais tema tempo tan para conseguir explorar interesante mais y ese esse último tópico punto de tão cómo interessante e esse último interactúa el ponto de como está gobierno, interagindo cómo o interactúa desde lo que governo, pasa de la como que está investigación académica passando de a las pesquisa políticas acadêmica a essas públicas. Es políticas un tema públicas. importante. É uma questão que eu Bueno, acho bem les importante. agradezco mucho la Gostaria de participación. agradecer muito a sua Estamos ya participação. a hora de Estamos aqui terminar. já no Agradezco momento de muchísimo finalizar. su Gostaria presencia, de más agradecer de muito a sua 150 presença, personas estuvieron mais de hoy 150 pessoas que estiveram aqui conectadas. Y conectadas online. bueno, por E, favor bom, sigan por conectados con favor, continuem aqui el itinerario conosco com formativo esse de las sesiones itinerário de que vienen. La treinamento dessas próxima sessões sesión que del vem no futuro. 16 sobre Essa próxima gobernanza de sessão de datos 16 de y salud governança de pública dados de saúde está muy pública interesante. está bem Entonces, interessante. Então, los invito. bom, gostaria de En convidar caso vocês de para isto. cualquier, Caso si que quieren tenha alguma dúvida conectarse, ou quiser bueno, contatar ou o pueden conectar para essa enviarnos un sessão, correo pode encaminhar a um partir e-mail. de la invitación, pueden contactarnos. Desde o Muchas gracias. convite pode nos contatar de fato. Muito obrigado. Muchas gracias a todos, es un enorme placer. Y que Obrigado los com todos. profesionales de Grande prazer salud, que os a todos los profissionais de interesados saúde, en todos salud os digital, interessados em saúde digital, que trabalhem com que muito continuem afinco. Lá trabalhando vou eu com no muita espanhol de novo, força, perdão. Que perdão. Que trabalhem muito
foquem em toda a área de saúde digital, que é muito ampla, e busquem o seu foco de interesse e sigam em frente.